Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar a escolher o tipo de cuba ideal para sua cozinha com dicas fáceis e bem simples. Então, vamos lá! O nosso escritório é especializado em consultorias e projetos online. E se você gostou da ideia do vídeo, já se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque toda semana eu posto 2 vídeos sobre decoração, sempre tentando entregar o melhor conteúdo para vocês. Ao escolher a cuba para a cozinha, é necessário levar em conta uma série de fatores e características para que sua escolha seja ideal para o seu espaço, ajudando a deixar o ambiente mais harmônico visualmente e também mais funcional. Então, preparei algumas dicas para te ajudar a escolher a cuba ideal para sua cozinha e também para esclarecer eventuais dúvidas. Antes de começarmos, vamos esclarecer qual a diferença entre pias e cubas. Pias e cubas não são a mesma coisa. As pias têm um design mais tradicional e são peças inteiras, ou seja, é como se fosse a união de uma cuba com a bancada. Já as cubas são aquelas caixas abaixo da torneira por onde escorre a água e precisam ser acopladas às bancadas. Assim, as cubas permitem mais criatividade ao pensar na combinação de peças em relação a toda a decoração do ambiente. O primeiro passo é levar em consideração a disponibilidade de área dentro do ambiente para escolher o tamanho da cuba ideal para você. Em bancadas menores, como em apartamentos pequenos, o ideal é utilizar cubas menores e a dica é optar por cubas que tenham uma profundidade maior. Em casa, com poucas pessoas, onde o volume de louças é menor, cubas menores também são uma ótima solução. Agora, se você tem espaço, uma família grande ou recebe muitos amigos com uma frequência considerável, dê preferência para cubas maiores e, se possível, ainda opte por cubas duplas. Assim você terá mais espaço útil para organizar as louças e manusear os alimentos. Mas lembre-se que a cuba não deve ocupar toda a sua bancada, nem ser pequena ao ponto de não ajudar na organização da sua casa, nem suportar o volume de itens que precisam aguardar para serem limpos. Dessa forma, você deve medir o tamanho da sua bancada para que a cuba tenha a profundidade adequada e com uma largura que não ocupe todo o espaço da bancada. Com as medidas da bancada em mãos, é hora de definir as dimensões da cuba em si. Então aqui você vai precisar analisar com atenção sobre a altura, a largura e a profundidade dela. Mas atente-se em relação a qual torneira usar. O ideal é escolher tanto a cuba como a torneira juntos, porque caso a torneira seja fixada na bancada, é importante que você reserve pelo menos 10 centímetros na bancada para sua instalação. Mas se ela for de parede, você não precisa guardar esses 10 centímetros. Mas, independente disso, qualquer cuba precisa ter pelo menos 5 centímetros livres na parte da frente em relação à borda da bancada. Esse valor varia conforme o modelo da cuba e você precisa conferir essas medidas no manual do próprio fabricante da sua cuba. E sobre a altura da bancada, a altura média padrão varia entre 85 a 95 centímetros do piso acabado, variando conforme a sua altura, porque o importante é manter a altura confortável para quem utilizar a bancada. Depois disso, com todas as medidas, você precisa definir o modelo da cuba. As cubas tradicionais são de embutir e normalmente de inox, mas temos também cubas de sobrepor, de semi-encaixe, cubas esculpidas com o mesmo material da cuba, enfim, são várias aqui as possibilidades. Temos também em formatos redondos, retangulares, quadrados e podem ter um acabamento polido ou alto brilho, que são aqueles brilhosos, que também mancham com facilidade, ou o escovado ou acetinado, que são aqueles foscos e tem sido a preferência das pessoas pelo acabamento mais sofisticado e pela facilidade de manter limpo e não manchado. As cubas de embutir são o modelo mais comum e quase sempre feitas de inox. Elas são coladas por baixo nas bancadas, que podem ser de diversos materiais. No dia a dia, são as mais práticas e permite que a água da bancada escorra mais facilmente.
As cubas redondas também são bastante procuradas, são indicadas para os cantos, para quem quer uma cozinha mais descolada e são ótimas para ganhar espaço, sendo normalmente no formato de embutir. Já as cubas de sobrepor são encaixadas na bancada com uma borda sobressalente. A principal diferença para as cubas de embutir é que elas ficam apoiadas e não coladas na parte inferior da bancada. Também temos a opção das cubas duplas, que são recomendadas para famílias grandes e espaços com frequência de muitas pessoas, pois permitem realizar duas atividades ao mesmo tempo, como lavar e higienizar os alimentos, caso haja duas torneiras. Há várias versões de cubas duplas no mercado e, escolhendo o tamanho certo, é possível encaixá-las em uma cozinha pequena. Em relação às pias esculpidas, elas vêm se tornando uma tendência no mundo da decoração por deixar o espaço da cozinha mais moderno e sofisticado. Uma alternativa mais acessível e resistente é produzi-las com porcelanato, de grandes formatos ou com acabamento em cimento queimado. Também existem opções bem legais para quando a cozinha é muito pouco utilizada e não necessita de cubas grandes. Uma delas é a cuba com espaço para secagem ao lado. Ela funciona da seguinte forma: existem alguns frisos que direcionam a água que escoa das louças para dentro da cuba. Desta forma, não é necessário fazer rebaixo da área molhada na bancada e, dependendo da situação, até dispensa o uso de escorredor de louças externas. Além disso, há diversos acessórios para as cubas que as tornam mais práticas e funcionais, como o cesto coador, que auxilia no escoamento da água de louças ou no descongelamento dos alimentos, a tábua de meio encaixe ou total encaixe, que pode ajudar na preparação dos alimentos, que é ótima para quem tem um espaço reduzido. Temos também a lixeira embutida, que você pode escolher entre diversos materiais, desde acrílico até o aço inox, dispenser de detergente, que tem um dosador com a quantia necessária de detergente e pode ser embutido na própria cuba. Tem cubas que já vêm inclusive com esse dispenser. Agora vamos para o material da cuba. As cubas feitas de inox são as mais tradicionais e as que oferecem maiores variedades no mercado. São extremamente duráveis e resistentes. As cubas de louças são opções bem charmosas e têm sido muito utilizadas pelos arquitetos quando desejam uma cozinha com ar mais clássico e retrô. Também existem as cubas feitas de quartzo, encontradas em diferentes cores. São perfeitos para quem gosta de um ambiente mais original e despojado. Além dessas opções, existem as cubas esculpidas com a mesma pedra da bancada, são muito sofisticadas e também podem ser feitos sob medida no tamanho da sua preferência. Mas é importante ressaltar algumas particularidades desse tipo de cuba. Por ser esculpida na pedra, ela possui quinas com ângulos retos e isso pode dificultar na hora da higienização. Sem falar no cuidado que deve ser tomado para não bater panelas com força em suas beiradas e eventualmente danificar a pedra. Portanto, deve ser uma opção para a cozinha ou área gourmet, com pouca frequência de uso. Caso você ainda não tenha a pedra da bancada da cozinha, o ideal é comprar a cuba antes e depois entregá-la para o profissional que fará o recorte para poder fazer essa instalação. Assim você garante que o recorte e o acabamento dessa cuba sejam perfeitos. E é isso, pessoal. Me fale se gostaram do vídeo, clique em gostei, assine nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau!